Fórmula do Sucesso, estou aqui de volta com o nosso 7º encontro tratando de climatologia e vamos destacar neste encontro as massas de ar. O que vem a ser uma massa de ar? Uma massa de ar, ela é uma porção atmosférica identificável, não isolada, obviamente, e que apresenta características próprias de temperatura, umidade, pressão e um comportamento de atuação que vai destacá-la de outras porções da atmosfera à sua volta. Vale salientar que uma massa de ar ela vai adquirindo essas características principalmente da sua superfície subjacente. E o seu comportamento vai estar diretamente relacionado às diferenças de pressão atmosférica. Uma massa ela pode atuar em um determinado momento do ano sobre a sua região de origem ou pode sofrer uma espécie de expansão, diástole, como diríamos em biologia. E nesse processo de expansão, ela vai levando suas emissões até outras regiões mais distantes. Vale lembrar também que nesse processo de expansão, a massa de ar ela pode ir adquirindo certas características da superfície sobre a qual ela vai pairando. E estas características vão contribuir para algumas modificações que ela pode sofrer. Bom, as massas de ar elas podem ser classificadas em quentes e frias. As massas quentes, elas têm, de maneira geral, origem na faixa tropical do planeta, inclusive algumas sendo equatoriais. As massas frias são massas de origem polar. Portanto, do ponto de vista climatológico, não existe massa de ar temperada. Ou são quentes, tropicais, ou massas frias, massas polares. Massas de ar podem se formar sobre a superfície continental ou sobre a superfície oceânica. Aliás, você poderia até dizer massas continentais são secas e massas oceânicas são úmidas. Só que isso seria uma precipitação. Com exceções, existem massas continentais que são úmidas. Observe aquelas massas que se formam sobre as regiões onde existem grandes florestas tropicais, como a Amazônia. Uma massa que se forme sobre uma região como aquela, pela grande quantidade de vapor da água lançado à atmosfera, certamente não é uma massa de ar seca. Agora sim, as massas de ar oceânicas são, em geral, porções de massa de ar úmidas, que se projetam, muitas vezes, também sobre os continentes. Por falar em massas de ar, vamos destacar neste momento aquelas que mais nos interessam, as massas de ar que atuam sobre a América do Sul, e especialmente aquelas que influenciam na climatologia do Brasil. Acompanhe comigo a ilustração. Observe aqui 5 massas de ar em destaque, onde a primeira coisa, obviamente, é nós darmos as suas devidas denominações. Estão aí identificadas em siglas, e também com indicadores de atuação através de suas setas, mostrando mais ou menos quais são as regiões do nosso continente em que as mesmas atuam. Identificando primeiramente, temos aqui ao norte a massa equatorial atlântica. Temos aqui, sobre a Amazônia brasileira, a massa equatorial continental. Um pouco mais ao sul, na região central do continente, a massa tropical continental. Temos aqui, na porção oceânica e próximo ao Trópico de Capricórnio, a massa tropical atlântica. E mais ao sul, a massa polar atlântica. Bem, o que nós precisamos esclarecer acerca dessas massas de ar para que você tenha segurança ao se deparar com questões que tratem desse assunto lá na sua prova. Primeiro, precisamos definir as características de temperatura e umidade de cada uma dessas massas. E aí você certamente começa a definir comigo agora. Por exemplo, a massa equatorial atlântica, pela situação geográfica da área em que ela se forma, é uma massa quente e úmida. A massa equatorial continental, formada próximo ao Equador e sobre a Amazônia, também se caracteriza como uma massa quente e úmida, apesar de continental. Lembra? Já a massa tropical continental é uma massa quente, porém seca, já que se forma sobre uma região continental não florestada. A massa tropical atlântica, sobre o oceano,
é uma massa quente e úmida. É quente por ser tropical. Já a massa polar atlântica, que é procedente do extremo sul do planeta, é uma massa fria. Mas por se formar sobre área oceânica, vai adquirindo umidade. Vale salientar ainda uma particularidade. Em sua origem, ou suas origens, as massas de ar equatorial atlântica e tropical atlântica são secas, porque elas se formam sobre áreas anticiclônicas subtropicais. Você lembra de uma das nossas aulas de climatologia? Sobre os 2 trópicos, aproximadamente, estão os anticiclones subtropicais. Contudo, à medida em que elas se deslocam sobre o oceano, vão adquirindo vapor d'água, vão adquirindo umidade. E ao se expandirem sobre o território brasileiro, trazem chuvas. Em relação às origens dessas massas, identificando, a equatorial atlântica é uma massa de ar que tem sua origem, portanto, no anticiclone do Atlântico Norte. Essa região está nas proximidades do arquipélago dos Açores, a noroeste do continente africano. A massa de ar equatorial continental é formada sobre a Amazônia Ocidental, região conhecida como Ileia Amazônica. E a massa de ar tropical continental, né, uma massa de ar tropical que se forma no centro da América do Sul, é de origem na depressão do Chaco, situado aí principalmente em território paraguaio, ok? A massa tropical atlântica se forma no anticiclone do Atlântico Sul, que pode ser associado às proximidades da ilha de Santa Helena, portanto, pode ser chamado de anticiclone de Santa Helena. E, finalmente, a massa polar atlântica é formada na região do extremo sul do Atlântico. Ok? Muito bem. Além dessas características gerais que essas massas de ar apresentam, né? E também das suas origens, é importante que nós possamos perceber em que áreas do território brasileiro elas atuam e o que é que elas provocam. Se você necessitar tomar as anotações um pouco mais de tempo, você pode dar pausa aí no seu vídeo, tá? Nós agora vamos prosseguir falando sobre as áreas de atuação das massas de ar. Acompanhe comigo a próxima ilustração. Temos aí uma ideia aproximada das áreas de influência de cada um desses sistemas atmosféricos. Inclusive aqui, lembramos da existência da convergência intertropical, né? Ou da chamada ZECIT, você observa aí na porção ao norte do continente sul-americano. Observamos também uma ilustração ao sul do avanço da massa polar atlântica para os trópicos, para a região mais quente, não é? O encontro da massa polar atlântica, uma massa fria, com a massa quente tropical atlântica, forma uma frente, um encontro de duas massas de ar de características diferentes, como já adiantamos. E aí, neste caso, claro, já que é uma massa polar, uma frente fria, cuja representação com esta simbologia você já compreendeu numa outra aula, num outro encontro nosso. A próxima ilustração traz em destaque o território brasileiro, com as 5 massas de ar, né? E se você compreendeu bem, você percebeu certamente que de todas as massas de ar que atuam no Brasil, só temos uma fria, as demais são quentes. E a fria é a polar atlântica. De todas, apenas uma é seca, todas as demais são úmidas.
A única massa seca que atua em território brasileiro é a tropical continental, não é verdade? Bem, aqui nós temos, né, em destaque as massas de ar quente, porque, como você observa no título da figura, é a atuação das massas de ar no Brasil durante o verão. E no verão, as massas tropicais elas estão mais vigorosas. Já a massa polar está com uma atuação mais restrita ou limitada, quase não atingindo o território brasileiro. Observe que a massa de ar que mais se espraia, que mais se expande pelo território brasileiro durante o verão é a massa de ar de origem amazônica, a massa de ar equatorial continental. Esta massa de ar ela é responsável por chuvas de verão em boa parte do território brasileiro, áreas do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sudeste. São chuvas de verão principalmente de caráter convectivo. Então, é a principal consequência da expansão da massa equatorial continental. Chuvas convectivas de verão. A massa de ar equatorial atlântica vai atuar durante também o período do verão, mas na porção setentrional do país. Só que a sua atuação se dá junto com um outro sistema atmosférico que avança nessa época do ano por parte do território brasileiro. Voltamos a falar dela, zona de convergência intertropical. Então, às vezes, as questões elas nem citam a atuação da equatorial atlântica, e sim o deslocamento da ZECIT em função do aumento, lembra, da pressão no hemisfério norte e da diminuição da pressão atmosférica no hemisfério sul. A ZECIT, ela vai atuar, então, na porção setentrional das regiões norte e nordeste do país, podemos chegar, inclusive, a uma parte do semiárido, trazendo chuvas de verão que duram muitas vezes até os meses do outono. Então, chuvas de verão e outono na porção setentrional do Brasil estão ligadas à atuação da convergência intertropical, avançando juntamente aí com a expansão da massa equatorial atlântica. A massa tropical atlântica, ela é responsável pelas chuvas que vão atuar principalmente na faixa costeira oriental do Brasil, e chuvas essas que muitas vezes são do tipo orográficas. Chuvas de relevo em função da existência de áreas serranas, principalmente na costa das regiões sul e sudeste. Essas chuvas orográficas, elas são verificadas, por exemplo, na costa do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. A massa tropical continental, ela é responsável não por chuvas, e sim por um tempo seco e por elevações de temperatura, principalmente na fronteira centro-sul do país. Ela é das massas que atuam no Brasil, aquela que tem uma área mais restrita, não é, de abrangência. Então, elevações de temperatura na fronteira centro-sul do país, é a principal consequência da atuação dessa massa de ar aí no interior do Brasil de forma bastante limitada. Se você necessitar, para a sua anotação, para a sua observação, dê uma pausa no vídeo. E nós vamos continuar, então, falando um pouco mais sobre a atuação das massas de ar no Brasil. Essa próxima ilustração traz agora uma caracterização da atuação das massas de ar no inverno. Note que as massas que atuam, principalmente no verão, estão agora muito mais confinadas em suas origens. E há agora um avanço da massa de ar polar atlântica, que será aquela que terá um maior vigor em função da chegada do inverno. Isto produz, então, no Brasil, algumas mudanças sensíveis nas condições meteorológicas. A massa polar atlântica ela atua, basicamente, em 3 ramos pelo território brasileiro.
Um desses ramos é o ramo central, que vai, né, provocar, por exemplo, a ocorrência das geadas na porção sul do país, mais ao sul, e também em parte do sudeste. Podemos alcançar, por exemplo, o centro-oeste, trazendo as chamadas ondas de frio, quedas de temperatura. O ramo ocidental dessas massas dessa massa polar atlântica, pode chegar ao sul da Amazônia, alcançando aí os estados de Rondônia, o norte do Mato Grosso, o sul do Amazonas e até mesmo o Acre, provocando quedas de temperatura numa região que notadamente é quente. Essas temperaturas podem chegar a 16, 15 graus e pedirem para os nortistas que estão aí, né, mais acostumados com temperaturas elevadas, para usarem agasalhos, né? Lembrando que o fenômeno da friagem não é um fenômeno necessariamente frequente. Existem anos, inclusive, em que não se manifestam friagens, mas quando ocorrem, as temperaturas ficam aí com médias de 10, 15 graus abaixo da média daquela área do país. É importante frisar também que uma friagem não dura necessariamente o inverno inteiro. Ela pode se processar no início, no final ou até mesmo em dias ou semanas alternadas. Um ramo que segue pela parte costeira oriental do país provoca as chuvas frontais. Lembra? Chuva frontal é aquela que resulta da formação de uma frente, neste caso uma frente fria, que você deve lembrar, né? É o caso do avanço, voltando aqui, é o caso do avanço da chamada Frente Polar Atlântica, a FPA, que resulta do contato, né, ou do avanço da massa polar atlântica em direção às baixas latitudes aqui. Ela encontra com a tropical atlântica, o ar quente e úmido da tropical atlântica, provocando chuvas frontais. Destaque-se aí as chuvas frontais que ocorrem na fachada da zona da mata nordestina, não é? Aliás, a zona da mata nordestina ela apresenta totais pluviométricos mais elevados ao longo do ano, maior volume de chuva ao longo do ano, durante o inverno, diferentemente do resto do Brasil, que apresenta chuvas principalmente no período do verão. Uma particularidade, ou diria, né, um ponto importante aí dessa atuação das massas de ar no Brasil é o que ocorre no verão, muitas vezes, com a formação de uma espécie de corredor de umidade, né, que se projeta entre a Amazônia e o Sudeste brasileiro, até o Oceano Atlântico, chamado de Convergência do Atlântico Sul. Esse corredor de umidade é justamente o fenômeno responsável por aquelas chuvas de verão intensas que se processam sobre o Sudeste brasileiro, principalmente nas regiões serranas dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? E aí, essas chuvas intensas muitas vezes podem provocar catástrofes, né, com deslizamentos de terra, quedas de barreiras, que vão colocar muitas vidas em risco, até mesmo, né, gerar vítimas fatais ou seriamente com suas saúdes, seus estados físicos comprometidos. O que é que acontece aí nesse caso? A umidade que sobe pelas paredes das montanhas vai condensando, produzindo muitas nuvens, e o excesso de chuvas faz com que as barreiras, naturalmente, não é, comecem a deslizar. E esses deslizamentos vão provocando aí, obviamente, perdas de vidas. É um processo natural, não é, mas que se agrava pela ocupação desordenada dessas áreas de encostas. Bem, fera, aqui nós encerramos esse 7º encontro de climatologia. Eu aguardo você para finalizarmos, não é, esse bloco de climatologia na nossa 8ª aula. Um grande abraço e até lá!